Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e vamos continuar nossa preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula de Direito Constitucional, vamos estudar um tema muito importante previsto na Constituição Federal, a ordem econômica e financeira, com foco nos princípios gerais da atividade econômica. Para começar, é importante entender o que significa a ordem econômica no contexto constitucional. A ordem econômica corresponde ao conjunto de normas e princípios estabelecidos pela Constituição que regulam a organização da economia do país. Essas normas determinam como as atividades econômicas devem funcionar, qual o papel do Estado na economia e quais são os direitos e deveres dos agentes econômicos. No Brasil, a ordem econômica está prevista principalmente nos artigos 170 a 192 da Constituição Federal. A Constituição estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Isso significa que o sistema econômico brasileiro busca conciliar a liberdade de atuação dos agentes econômicos com a proteção do trabalho e com a promoção do desenvolvimento social. A livre iniciativa representa a liberdade que as pessoas possuem para desenvolver atividades econômicas, como criar empresas, produzir bens, prestar serviços e participar do mercado. Esse princípio é fundamental para o funcionamento da economia de mercado. No entanto, a Constituição também estabelece que a atividade econômica deve atender a determinados princípios que buscam garantir justiça social e equilíbrio nas relações econômicas. Por essa razão, o Estado possui um papel importante na regulação da economia, garantindo que as atividades econômicas sejam exercidas de forma responsável e respeitando o interesse coletivo. Agora vamos falar sobre os princípios gerais da atividade econômica previstos na Constituição. Esses princípios orientam o funcionamento da economia brasileira e estabelecem limites para a atuação dos agentes econômicos. Um dos principais princípios é o da soberania nacional. Esse princípio garante que as decisões econômicas fundamentais devem preservar a autonomia do país e proteger seus interesses nacionais. Outro princípio importante é o da propriedade privada. A Constituição reconhece o direito à propriedade, garantindo que as pessoas possam possuir bens e utilizá-los de acordo com seus interesses. No entanto, esse direito não é absoluto. Isso ocorre porque a Constituição também estabelece o princípio da função social da propriedade. De acordo com esse princípio, a propriedade deve cumprir uma função que beneficie a sociedade, não podendo ser utilizada de forma prejudicial ao interesse coletivo. Outro princípio relevante é o da livre concorrência. Esse princípio busca garantir que diferentes empresas possam competir de forma justa no mercado, evitando práticas abusivas que possam prejudicar consumidores ou eliminar concorrentes. Também podemos destacar o princípio da defesa do consumidor. A Constituição determina que o Estado deve proteger os consumidores contra práticas abusivas e garantir que as relações de consumo ocorram de forma equilibrada. Outro princípio importante é o da defesa do meio ambiente. A atividade econômica deve respeitar a preservação ambiental, garantindo que o desenvolvimento econômico ocorra de forma sustentável. Também faz parte dos princípios da ordem econômica a redução das desigualdades regionais e sociais. Isso significa que o desenvolvimento econômico deve buscar diminuir as diferenças existentes entre regiões e entre grupos sociais, promovendo maior equilíbrio no desenvolvimento do país. Outro princípio relevante é a busca do pleno emprego. A Constituição estabelece que a economia deve promover condições que favoreçam a geração de emprego e a valorização do trabalho. Também se destaca o princípio do tratamento favorecido para as pequenas empresas e microempresas. Esse princípio busca estimular o empreendedorismo e apoiar o desenvolvimento de pequenos negócios, que desempenham um papel importante na geração de emprego e renda. Além desses princípios, a Constituição estabelece que a atuação do Estado na economia deve ocorrer principalmente como agente regulador e fiscalizador. Isso significa que o Estado pode estabelecer regras para garantir o funcionamento adequado do mercado, proteger os consumidores e evitar abusos econômicos. Em alguns casos específicos, o Estado também pode atuar diretamente na atividade econômica por meio de empresas públicas ou sociedades de economia mista, especialmente quando se trata de áreas consideradas estratégicas ou de interesse coletivo.
Também é importante mencionar a ordem financeira, que envolve a organização do sistema financeiro nacional. O sistema financeiro tem como função principal promover o desenvolvimento equilibrado da economia e garantir o funcionamento adequado das atividades de crédito, investimento e circulação de recursos. Portanto, a ordem econômica e financeira prevista na Constituição Federal estabelece um modelo que combina liberdade econômica com responsabilidade social. A Constituição busca garantir que a atividade econômica contribua para o desenvolvimento do país, respeitando os direitos dos trabalhadores, dos consumidores e da sociedade como um todo. Compreender os princípios gerais da atividade econômica é essencial para entender como a Constituição organiza o funcionamento da economia brasileira e como o Estado atua na regulação das relações econômicas. Agora vamos estudar 3 temas importantes relacionados à atuação do Estado na economia: a intervenção no domínio econômico, a regulação econômica e a responsabilidade na gestão fiscal. Para começar, vamos falar sobre a intervenção no domínio econômico. Em regra, a Constituição Federal estabelece que a atividade econômica deve ser exercida principalmente pela iniciativa privada, com base no princípio da livre iniciativa. No entanto, a própria Constituição prevê situações em que o Estado pode intervir na economia para garantir o interesse público e assegurar o funcionamento adequado do mercado. A intervenção no domínio econômico ocorre quando o Estado atua para orientar, controlar ou corrigir distorções no funcionamento da economia. Essa intervenção pode ocorrer de diferentes formas. Uma das formas de intervenção é a atuação do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica. Nesse caso, o Estado estabelece normas, regras e políticas públicas destinadas a organizar o funcionamento dos mercados e garantir equilíbrio nas relações econômicas. Outra forma de intervenção ocorre quando o Estado atua diretamente na atividade econômica por meio de empresas públicas ou sociedades de economia mista. Essa atuação direta normalmente ocorre em setores considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional ou em áreas nas quais a iniciativa privada não possui interesse ou capacidade de atuação suficiente. A Constituição também permite que o Estado utilize instrumentos específicos de intervenção econômica, como a criação de incentivos fiscais, políticas de desenvolvimento regional e medidas destinadas a estimular determinados setores produtivos. Além disso, o Estado pode intervir para combater práticas econômicas prejudiciais à sociedade, como monopólios abusivos, cartelização e concorrência desleal. Agora vamos falar sobre a regulação econômica. A regulação econômica corresponde ao conjunto de mecanismos utilizados pelo Estado para supervisionar e disciplinar o funcionamento de determinados setores da economia. A regulação tem como objetivo garantir que os serviços e atividades econômicas sejam prestados de forma adequada, eficiente e em benefício da sociedade. Ela busca equilibrar os interesses dos consumidores, das empresas e do próprio Estado. No Brasil, a regulação econômica é frequentemente exercida por meio das chamadas agências reguladoras. Essas instituições são responsáveis por fiscalizar e regulamentar setores específicos da economia, como energia elétrica, telecomunicações, transportes e petróleo. Entre as funções das agências reguladoras estão a definição de regras técnicas, a fiscalização das empresas que atuam nos setores regulados e a proteção dos interesses dos consumidores. A regulação econômica também contribui para garantir estabilidade nos mercados, promover a concorrência e evitar abusos econômicos. Agora vamos abordar o tema da responsabilidade na gestão fiscal. A responsabilidade fiscal refere-se ao conjunto de princípios e normas que orientam a administração das finanças públicas, garantindo o equilíbrio entre receitas e despesas do Estado. No Brasil, a responsabilidade na gestão fiscal é regulamentada principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece regras para a administração dos recursos públicos. O objetivo principal dessa legislação é garantir que os governantes administrem os recursos públicos de forma responsável, evitando o endividamento excessivo e garantindo transparência na gestão das contas públicas. Entre os princípios da responsabilidade fiscal está o planejamento das finanças públicas, que envolve a elaboração de instrumentos como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Esses instrumentos permitem organizar a aplicação dos recursos públicos
estabelecer metas fiscais que devem ser respeitadas pelos governantes. Outro princípio importante é o da transparência. A gestão fiscal deve ser realizada de forma clara e acessível à sociedade, permitindo que os cidadãos acompanhem como os recursos públicos estão sendo utilizados. Também faz parte da responsabilidade fiscal o controle dos gastos públicos, especialmente em relação às despesas com pessoal, à dívida pública e ao equilíbrio das contas governamentais. Portanto, a intervenção no domínio econômico, a regulação econômica e a responsabilidade na gestão fiscal representam instrumentos importantes por meio dos quais o Estado atua para organizar a economia, proteger o interesse público e garantir o uso responsável dos recursos públicos. Compreender esses temas é fundamental para entender como a Constituição e a legislação brasileira estabelecem mecanismos para equilibrar liberdade econômica, desenvolvimento social e responsabilidade na administração das finanças públicas. Na próxima aula continuaremos avançando nos conteúdos de direito constitucional previstos no edital do concurso da Marinha. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.